E aqui na Insight a gente se depara com muitos clientes, né? Falando que dos tais lobos solitários, né? Da galera que não quer muito, muitas vezes seguir o processo, alguns acabam justificando, né? Que tem uma forma melhor de fazer, enfim. Primeiro, assim, tu realmente acha relevante, né, todos seguirem um processo e se sim, por quê? Né? Qual que é a principal razão, tu que vem trabalhando aí com operações há muito tempo? Legal, Rafa. Acho que aqui a gente tem que dissecar um pouco o que é essa anatomia de um processo de vendas, né? Uhum. Primeiro porque processo significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Apesar de existir lá uma definição, né, um guia de processos, né, do que deveria ser aquilo ali, a maior parte das pessoas não vai procurar e nem deveria procurar saber, porque não faz parte do dia a dia delas, né, ficar procurando definição técnica, metodológica sobre isso. O Uhum. importante é a gente acordar nos termos e como a gente vai referenciar aquilo, né, para que quando as duas pessoas olharem para aquele processo, a gente está olhando para a mesma coisa. Eu acho que isso é a parte mais importante. Legal. Então, se a gente está referindo aqui a um processo onde existe um script de vendas, as pessoas repetem aquele script de forma incessante em busca de uma taxa de conversão idealizada, né? E você vai fazendo testes micro em relação a isso ao longo de todo um processo, né? De uma venda que, um parênteses, né? Estamos falando de venda complexa, venda que não é transacional de uma ligação de 15 minutos, de 20 minutos. Eu estou falando de uma venda com múltiplos estágios, geralmente uma venda B2B, uma venda que envolve um processo decisório. Eu acredito que o processo ele não deveria seguir essa linha, de ser um processo totalmente engessado, scriptizado, né? Aquele processo mecânico. Agora, de um outro lado, também não pode ser o caos, né? Não pode ser, tá aqui o produto, você vai lá e vende o que você quiser. Isso gera desalinhamento de vendas, desalinhamento de expectativas, falta de previsibilidade de receita, né? Então, acho que a gente está num mundo que tem gente vendendo fórmula e tem gente vendendo filosofia. Legal. Eu acredito que a gente tem passado por uma década, talvez, aqui, principalmente começando lá com o Aaron Ross, né, com toda a metodologia de crescimento previsível, agora bastante com o pessoal da Winning by Design, do Iaco ali. Então, um processo que está se aproximando mais de ciência, mas nunca vai ser uma ciência. Eu acho que isso a gente tem que também ter consciência, né, desse fato, que nunca vai ser 100% um script, porque o dia que for, bota uma máquina, tira a pessoa e é isso aí, só executar, né? Sim. Então, o que eu defendo aqui, né, Rafa, é que conforme você vai ganhando uma amostralidade, ou seja, você vai expandindo o universo, o volume de vezes que aquela venda se repetiu, aquilo vai ganhando uma estrutura, um corpo, um outline, com valores claros, com uma perspectiva de como você está ajudando e suportando o processo de aprendizado daquele cliente, como você garante que as diferentes pessoas da equipe estão entendendo a mesma coisa, né? Elas estão conseguindo dialogar em cima de problemas comuns, e isso vai acelerar o aprendizado, né, dali para diante. E também a gente pensar cada vez mais, né, num mundo que a primeira venda ela é menos relevante. Cada vez mais relevante é o desenvolvimento de uma relação de médio e longo prazo, onde existe uma recompra, existe um upsell, existe uma indicação de um novo cliente que vai te ajudar a longo prazo a reduzir o teu CAC. Uhum. Então, esse processo, ele não pode acontecer no caos, né? Então, ele tem que vir em direção à ordem. E daí eu acho que um termo legal aqui para a gente colocar, que é um termo de caordicidade, né? Que é como eu tenho um caos que acontece dentro de uma ordem. Loucura isso. E aqui é uma coisa bem... acho que erros de principiante que eu cometi aqui, você também viu isso, né? Quando a gente estava começando, que você contrata um vendedor porque o vendedor ele tem paixão por fazer aquilo ali, porque ele é um baita closer, porque ele é um cara que ele tem um jeito dele de fazer aquela demonstração que no roleplay do processo seletivo te engajou. E daí você contrata ele, a primeira coisa que você quer fazer é mudar o jeito que ele faz o roleplay, o que ele faz a demonstração. Ah, porque não cabe no meu processo, ele é um rebelde. Não, cara, você contratou justamente por isso, porque ele tem esse talento, ele tem essa competência adquirida com o longo do tempo. Então, como que eu dou um processo
para que eu, como gestor, eu esteja pronto para apoiar e suportar e fazer um coaching apropriado para maximizar as potencialidades desse meu vendedor, ao mesmo tempo que eu não abafo, né? Eu não tiro não o ar ingesto que esse demais. cara tem, não ingesto demais. Uhum. Então, eu acho que aqui é um pouco de arte ainda, né? E quanto menos volume e mais no começo da tua jornada você tá, eu acredito que o mais importante é o qualitativo, é a conversa, é o alinhamento do sócio da empresa, da sócia da empresa, com o gestor de vendas, com o vendedor, e que todo mundo esteja caminhando alinhado, do que o playbook de 100 páginas. E construindo a quatro mãos também, né, Vini? Porque essa construção do processo, a gente apoia muitas empresas aqui na Inside, a gente pega empresas que já estão em fase mais avançada, mas também empresas que estão estruturando do zero. E a gente vê que a construção do processo, ela nasce dessas conversas que você está trazendo, né? Dessa sinergia entre as primeiras pessoas em vendas, entre o líder, que muitas vezes é o próprio sócio ali, ou a sócia que está acompanhando o negócio desde o zero, e aquilo vai se transformando. E eu gosto muito dessa tua visão de equilíbrio, né? Então, assim, o processo ele não pode ser tão engessado a ponto de abafar, mas não pode ser também o caos, né, desordenado a ponto de eu não conseguir criar uma máquina e escalar aquela operação, né?